A gente vai falar agora sobre saúde. Você sente muita dor quando vai fazer xixi, né? Ardor, fica ardendo, pode ser cistite, uma infecção muito comum. E é sobre ela que a gente vai conversar agora com o Luiz Mauro Coelho, que é urologista, começando a semana dele também com a gente. Você pode participar. 99897.000. Obrigada, viu, Luiz? Obrigado a você, por ter vindo, viu? Obrigado a você. E esse probleminha é chato, dói, arde, né? Tira paciência e é muito comum, principalmente nas mulheres, Bastante né? comum, né? A cistite, né, que é um termo geral que se usa, né, que a gente fala que é a infecção urinária baixa, a infecção urinária que atinge só a bexiga, né? Muito comum na mulher. Na realidade, a infecção urinária ela começa na infância, né? Tanto no sexo masculino quanto feminino, mais ou menos a mesma percentual. Logo no início da vida, os meninos têm um pouquinho mais. E depois, com a adolescência, as mulheres passam a ter mais, principalmente quando começa a atividade sexual. Daí para frente, elas são mais, a infecção urinária, a cistite é mais comum nas mulheres. E depois, após os 50 anos, 60 anos, a infecção urinária a nível de bexiga passa a ser mais frequente no homem, em função de obstrução por causa da próstata, fica mais difícil de urinar. Então, volta o homem a ter mais infecção urinária do que as mulheres. Nesse caso da atividade sexual, né, o que pode ser feito? Há como prevenir ou não? E que tipo, por exemplo, a infecção ela vem por alguns dias e precisa de algum tipo de tratamento, Luiz? Assim, não são todas as mulheres que têm a infecção urinária em função da atividade sexual. A atividade sexual é um fator predisponente, né? E assim, e não é uma doença sexualmente transmissível, né? Isso que precisa ser deixar bem claro. Não é que isso é passado do parceiro para a parceira, não é isso. São condições locais da genitália feminina que predispõem essa facilidade, né? A região perineal, né? A perianal, muito próximo à vagina, que é próximo à uretra, e acaba bactérias daquela região, não são bactérias que estariam no pênis do indivíduo, mas sim na própria região da genitália feminina, que acaba adentrando a uretra e acaba invadindo a bexiga também. E é muita ardor, muita dor para urinar, não é? O quadro clínico assim, clássico, né, de uma cistite é dor na hora de urinar, aumenta a frequência com que ela urina, né, porque o processo infeccioso irrita muito a bexiga, então a pessoa toda hora tem que dar vontade de fazer xixi, mas na realidade não tem urina. Então por isso que fica urinando aos poucos, porque não tem a urina, né? Não dá tempo de formar. E a dor, às vezes, chega a sair um pouco de sangue também na hora de fazer xixi, e uma dor no baixo ventre, né? Na região pubiana tem um certo desconforto, sensação de peso. E aí, no caso, que tipo de tratamento que é indicado? Olha, normalmente para você, uma infecção urinária simples, que a gente chama, ou seja, quando não tem nenhum fator predisponente mais importante, por exemplo, um cálculo, alguma coisa assim, então uma infecção simples. Antibiótico pode ser usado em dose única, que se usa bastante, né, dose única, até para você não disseminar bactérias resistentes àquele antibiótico, ou então um antibiótico por 3 dias, que é o mais comum que a gente usa. Você tem alguns antibióticos de dose única e outros você faz 3 dias. Se começar a se repetir essa infecção, essa cistite, a gente tem que começar a investigar, né? Porque pode ser outra coisa, sim. Aí pode ter, sim, tem que começar a procurar se tem algum outro fator que está mantendo aquela infecção, né? Por exemplo, a infecção urinária, ela está ligada também à questão da hidratação, Luiz Mauro? Sim. Normalmente, em geral, essas pessoas não tomam muita água, né? Porque se você toma uma quantidade razoável de água em 24 horas, você vai ter que fazer xixi mais vezes, né? E com isso, alguma bactéria que porventura tenha entrado dentro da bexiga, se você urina com uma certa frequência, você elimina essa bactéria, né? Tem uma amiga nossa, a Jaira, disse que o marido dela tem 51 anos e ele, assim, toda hora tem vontade de fazer xixi. Pode ter alguma coisa errada? 51 anos, já 51 anos. A gente já começa a pensar nas questões de próstata, né? Precisa ver se isso é já um fator obstrutivo, né, prostático. Às vezes um hábito que a pessoa tem de urinar, às vezes ele tem muito sensível ao desejo de urinar, a pessoa às vezes ele não tem paciência de esperar, né? E acaba indo muitas vezes. Não é característico de uma cistite como essa que a gente está comentando nas mulheres. Nas mulheres, né? O fato de você falou muito, né, que às vezes deixa de ir ao banheiro, essas questões, eu vou segurar porque eu estou fazendo um monte de coisa aqui agora. Isso pode levar a cistite e a infecção urinária? É um fator, como eu disse antes, que pode predispor. Pode predispor, por exemplo, se uma bactéria entrou naquele momento para dentro da bexiga, se você fica
retardando para urinar, essa bactéria tem uma chance dela se fixar na parede interna da bexiga e começar a se reproduzir lá. A Lindalva do Bom Jesus tem cura? Acabou de chegar aqui ao Manhã Total. Tem cura, né? Tem. Assim, a cada evento você tem cura, né? Realmente você elimina a bactéria, a cultura da urina volta a ficar negativa. Agora, o que acontece é você ter recidiva, ou seja, você tem outra infecção, né? Aí quando, por exemplo, uma mulher que ela tem uma infecção urinária ao ano, essa a gente não investiga muito, mas passou a ter 2, 3 infecções ao ano, nós temos que investigar, ver o que está havendo que está mantendo essa infecção urinária. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com o Dr. Luiz Mauro Coelho, que é urologista, e ele está aqui hoje conversando com a gente sobre infecção urinária, sobre cistite, e você pode participar pelo 99897.000. E a gente volta a conversar sobre cistite, né? Aquela sensação de barriga cheia, mesmo depois de ir ao banheiro e fazer xixi. E a gente está falando também sobre infecção urinária. Com a gente, o urologista Luiz Mauro Coelho, que tira as nossas dúvidas. Chegaram algumas dúvidas para você, daqui a pouquinho eu volto com as minhas perguntas, tá, Luiz? Mônica, sempre perto do meu período menstrual, sinto esse ardor. E aí, quando desce a menstruação, tem a ver com a cistite? A Geila do Ipanema? Acredito que não. Aí já são, esses sintomas pré-menstruais são muito variáveis de mulher para mulher, né? Isso não indica infecção urinária. Não é porque ardeu, porque doeu, algum desconforto, que necessariamente seja infecção urinária. Por exemplo, você pode ter não no caso dela, mas você pode ter uma pedra, um cálculo que esteja chegando perto da bexiga, você vai ter uma irritação para urinar. E, no entanto, não tem a infecção urinária, né? Tem mais perguntas, Mônica? No caso, cistite, infecção urinária, para quem só tem um rim, quais são os cuidados? Precisa? Assim, não é por ter um rim que ela tem que ter mais cuidado ou menos cuidado, né? É óbvio, assim, as pessoas que têm um rim só, qual que seja o motivo, elas têm que tomar um pouco mais de cuidado, de avisar sempre que só tem um rim, né? Enfim, mas não é por ter um rim que a infecção nela, uma cistite, vai ser mais ou menos grave. Vai ser um quadro clínico comum de infecção urinária. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas. A Kelly, que está no Jardim das Palmeiras, nos acompanhando. E para as mulheres, depois da menopausa, a cistite pode aumentar? Pode. É outra fase, né, na mulher que ocorre um aumento, pode ser um aumento da frequência da cistite. Porque com a menopausa, como não vai ter mais o hormônio, os estrógenos, né? Então a qualidade da pele, da vagina e da toda a genitália feminina fica muito ressecada pela falta do hormônio. E isso é um fator que predispõe, você muda a flora bacteriana vaginal, e isso predispõe bactérias que estão na região perianal se instalar ali nessa região e acabar causando infecções urinárias a nível de bexiga. Então é uma outra fase que a gente tem que prestar atenção, que pode haver um aumento no índice de infecção urinária. A Kelly do Jardim das Palmeiras, como saber se ela está com cistite? Por exemplo, a cor do xixi tem a ver, por exemplo, muito amarelo? A cor da urina tem a ver com o nível de hidratação que a pessoa está naquele momento. Se você toma bastante líquido, bastante água, há uma tendência da urina ficar mais clara, mais límpida e com odor mais fraco. Agora, em geral, se você está com a urina infectada, o odor da urina muda. Ela fica um pouco mais escura e muda mesmo. Mas não é o cheiro de urina forte, não. Muda o odor mesmo. É diferente. Tem uma amiga nossa, a Graziela, lá de Araxá, e ela quer saber, olha, a minha bebê tem só 4 meses e tem infecção urinária. Ela também, assim, muito preocupada, ela está tomando... Pode pegar seus óculos aí, meu amigo, não sei se dá para você enxergar. Keflex. Isso, esse remédio. Olha, crianças nessa faixa, é feminina, né? Nessa faixa etária, precisa ver... não é comum, né, você ter várias infecções urinárias nessa idade. Então, você tem que investigar o que está fazendo com que essa bactéria se instale sempre, né? É um problema frequente nessa faixa etária, a gente chama de refluxo vésico-ureteral. A urina, ela reflui da bexiga para o rim. E isso é uma das causas frequentes desse tipo de infecção. Então, assim, ela precisa... olhar com o pediatra, né, e fazer uma investigação urológica do porquê que essa criança está tendo essas infecções urinárias. Porque isso pode indicar, né, alguma situação algum outro problema no sistema urinário que está mantendo essa infecção. E às vezes você precisa olhar mesmo, porque às vezes pode ter problema com o rim, né, que a gente tem que sempre estar preservando o rim. Né, e essa é a ideia. Ela tem que realmente ir num pediatra e ver o que está havendo para ter essas infecções. Luiz, a questão da higiene, né? A higiene é importantíssima. Importantíssima. A higiene, assim, pessoas que têm alguma dificuldade, né, de fazer sua própria higiene, pessoas mais idosas,
precisam tomar cuidado, porque isso principalmente para as mulheres. Para o homem, nem tanto, mas para as mulheres é importante. Volto a dizer, pela proximidade entre a região perianal, região vaginal e a uretra, onde sai a urina, né? E como a uretra feminina é curta, uns 6, 7 centímetros, diferente do homem, que por causa do pênis é uma uretra, o canal da urina é maior, né? Então fica muito fácil a bactéria do lado de fora passar para dentro da bexiga. Então, se você não tiver uma higiene correta, fazer uma higiene adequada, ou com a hora que for ao banheiro, pode predispor a ter infecção urinária sim. No caso, a infecção urinária hoje é uma das queixas mais comuns e os casos têm aumentado, Luiz? Olha, é uma queixa comum de uma maneira geral. Eu não vou dizer assim que esteja aumentando. Ela continua com uma frequência alta em função dessas características femininas. Então, é tomar cuidado, fazer a prevenção, cuidado com a higiene? Cuidado com a higiene, tomar sempre bastante água, para que não fique segurando muito a urina. Sempre que for possível, vá ao banheiro fazer xixi. São coisas simples. E a questão de higiene. A questão da atividade sexual não é para ficar neurótico, não. Eu não posso ter relação que eu vou ter infecção urinária. Isso são poucas mulheres que acontece isso, né? Não precisa de nenhum cuidado extra, nada na atividade sexual. É só a gente fala isso porque é um fator que às vezes predispõe a ter. Obrigada, viu, Luiz Mauro? Volte sempre aqui para a gente conversar. Só convidar que a gente está vindo. Tá bom, então. Doutor Luiz Mauro Coelho com a gente aqui, urologista, né, trazendo as dúvidas, tirando as dúvidas sobre cistite e também infecção urinária. Já já tem mais prosa com você aqui no Manhã Total.